que colocou seu nome à frente e, com isso, deu aquele selo de seriedade ao projeto. Sobre a nossa mesa de hoje, nós pensamos nela por ser um tema extremamente polêmico. E essa polêmica, muitas vezes, fundada em mitos, em preconceitos, em estereótipos. E, para desvelar esses mitos, esses preconceitos e esses estereótipos, nós resolvemos chamar 4 pessoas que são profundos estudiosos sobre essa questão, 4 visões a partir de saberes distintos, e eu espero que todos vocês aproveitem e gostem dessa nossa reunião. Já anunciando que, diante do sucesso, diante da procura, muitas pessoas quiseram se inscrever e não conseguiram, a nossa próxima reunião, que vai ser dia... Gabriel? Acho que dia 15 de abril, 18 de abril. Não, acho que é 18, né? Acho que é 18 de abril vai ter esse mesmo tema, tá? Que é a questão do crack e da internação compulsória. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao desembargador Ciro Darlan de Oliveira, que é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem pós-graduação em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, foi presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, é autor de diversas obras e membro da LIP, dos Agentes da Lei contra a Proibição. Por favor, desembargador. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o desembargador Sérgio Berani, diretor da Escola da Magistratura, e dizer que me orgulha muito de estar aqui neste auditório tratando desse tema com casa cheia. Cumprimento o meu amigo Rubens Casara, que nos lidera nesta cruzada em defesa dos direitos humanos na magistratura do Rio de Janeiro. Também, na pessoa do professor Paulo Amarante, cumprimento todos os companheiros aqui da mesa, magistrados, colegas, membros do Ministério Público, senhoras e senhores. Eu estou particularmente feliz porque a nossa casa está abrindo as portas para um debate de um tema de tamanha importância. Já na segunda-feira, eu também falei na Câmara dos Vereadores com casa cheia sobre esse mesmo tema. A Câmara dos Vereadores, que está instalando uma CPI, diante da importância e da gravidade desse tema, está instalando uma CPI, coisa raríssima na Câmara dos Vereadores, para aprofundar o debate com a sociedade sobre essa temática. Também fui convidado, mas eu não tenho o dom da ubiquidade, para estar neste mesmo momento, nesta mesma hora, ali na UERJ, a convite do SEDECA, para tratar com o mundo acadêmico sobre esse tema. E também ali no auditório da Cândido Mendes, um evento promovido pela Associação Beneficente Amar, para o qual também fui convidado. Gostaria de estar lá, mas a minha casa é aqui, e o orgulho de estar aqui debatendo esse tema fez com que eu escolhesse este local para aqui estar debatendo. Gostaria de trazer à meditação um fato da minha vida corriqueira, que eu estou em vias de apreciar um recurso em que um cidadão no interior do Rio de Janeiro foi condenado à pena de 2 anos e 20 dias de multa por furto de 3 latas de óleo. E eu trouxe isso aqui não como uma crítica aos colegas, nem como uma crítica à sentença, a qual está sendo submetida a um recurso e pode até vir a ser mudada, que é assim que esperamos que seja, mas para dizer que, neste mesmo momento, estão sendo enterradas crianças na Serra, na Baixada Fluminense, graças à incúria do poder público. E eu não vejo o Ministério Público promover nenhuma ação de responsabilização desses que são os grandes criminosos. E é justamente por falta dessas políticas públicas que nós estamos aqui debatendo a questão do crack, que tem como maior vitimização as crianças e os adolescentes. Com uma mesa tão rica em diversidade com que esse tema deve ser
abrangido e discutido, eu vou me ater a falar sobre a questão legal, a questão da proteção integral à criança e ao adolescente, que é a doutrina que vige em nosso país desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentou o artigo 227 da Constituição da República. E é no artigo 227, é na Carta Magna, que eu vou buscar o fio que delineia o que deveria estar sendo feito há mais de 22 anos e não está sendo feito. Se estivesse sendo respeitada a Carta Magna e a sua lei regulamentadora, nós não estaríamos aqui discutindo esta ação fascista de recolher crianças compulsoriamente, não para tratá-las, mas para aprisioná-las. Não para cuidar do seu direito à saúde, mas para higienizar a cidade com vistas aos grandes acontecimentos que essa cidade sediará. O artigo 227 determina que o Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e governamentais. E mais adiante, diz como é que isso deve ser feito, através de programas de prevenção e atendimento especializado à criança ou adolescente dependente de entorpecente e drogas afins. Já nos idos de 1991, 92, quando o juiz da infância e da juventude, e naquela época, saudosa época, era apenas a cola do sapateiro, eu pedia que a minha equipe técnica retirasse aquelas crianças em risco na sua saúde e levassem para hospitais públicos. E foi um caos, porque o médico não sabia o que fazer com uma criança dependente química. O sistema de saúde não tinha como atuar nessas condições. E, muitas vezes, o comissário levava a criança para o Hospital Salgado Filho, para o Hospital Souza Aguiar, para o Hospital Miguel Couto, e os médicos sequer queriam atender essas crianças, a não ser sob ameaça de prisão que eu lhes dava. E aí, acatavam a criança, não sei o que faziam com a criança, porque logo ela estaria de volta por falta de quê? De políticas públicas de saúde que tratasse deste problema. Hoje o que se vê são guardas municipais, é a polícia aprisionando esses doentes, esses dependentes químicos, essas pessoas que precisam de cuidado de saúde. Já a lei regulamentadora do artigo 227, no seu parágrafo único, define qual é o que tem que ser prioridade absoluta com relação a políticas públicas para crianças e adolescentes. E determina que a criança tem que ter primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Que ela tem precedência de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. Que a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas deve ser para crianças e adolescentes. E no artigo, no capítulo que define a matéria de saúde, diz que a saúde de crianças e adolescentes deve ser garantida mediante a efetivação de políticas públicas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Também no artigo 15, garante a essas crianças o direito à liberdade, que está sendo afrontado com essa ação fascista de retirar as crianças das ruas, não sob o pretexto de protegê-las. Este é o discurso, mas sob a prática de apenas aprisioná-las e retirá-las da praça pública. Crianças também têm o direito a respeito assegurado no mesmo capítulo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui eu queria aproveitar essa casa cheia, esse Maracanã de audiência, para dizer da responsabilidade individual de cada um de nós. Não basta promovermos seminários. Eu estou muito animado porque eu estou lendo a biografia do Marighella, e Marighella dizia, não basta o discurso, é necessário a ação. Então, se sairmos daqui, falou muito bem, que coisa bonita, que espetáculo, mas não partirmos para a ação,
assumirmos a responsabilidade pessoal, que é de cada um, de velar pelos direitos da criança e do adolescente, impedir que elas sejam vítimas de qualquer tratamento desumano, como estão sendo, qualquer tratamento violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor, como estão sendo as crianças pobres e miseráveis do nosso estado, da nossa cidade. Todos têm o dever de prevenir a ameaça e a violação desses direitos de crianças e adolescentes. E de quem é essa responsabilidade primordial em matéria de ente público? Também o legislador definiu, ao dizer no artigo 86, que a política de atendimento deve fazer-se através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados e dos municípios. Mas aqui não cabe aquela discussão que persiste até hoje, quem é o responsável pelo mosquito da dengue, é a União, é o Estado ou o município. Com relação à criança, não há dúvida, é o município. Porque aqui também o legislador foi muito claro ao dizer que as linhas de ação da política de atendimentos devem ser dirigidas através de diretrizes do município, da municipalidade. E, para isso, criou instrumentos como os conselhos tutelares, como os conselhos de direitos, que são sucateados pela autoridade pública municipal porque não quer que eles funcionem. Porque, se funcionarem como deveriam funcionar, denunciam a inexistência de qualquer política pública na área da infância e da juventude. Denuncia que nós não temos creche, denunciamos que nós não temos escola de qualidade, denuncia que nós não temos uma política de habitação. E este é o papel que o legislador destinou aos conselhos tutelares, sucateados. O Rio de Janeiro deveria ter 40 conselhos tutelares, mal e porcamente tem 12. E mal e porcamente não por culpa dos conselheiros, mas por culpa daqueles que deveriam prover as condições de funcionamento dos conselhos tutelares. O legislador disse também como essas entidades de internação devem funcionar, no seu artigo 94, e diz que deve oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e objetos necessários de higiene pessoal, oferecer cuidados médicos, odontológicos, psicológicos. Nada disso existe, nem nas entidades de acolhimento e muito menos nas entidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Se o governo defende essa política e mente para a população dizendo que é para protegê-las, já estamos há 2 anos desta política. E qual é o resultado dela? Que eficácia tem essa política? Foi publicizado alguma cura, alguma melhoria, alguma mudança na vida dessas crianças, dessas vítimas? Absolutamente nada. Tudo é secreto, a não ser o fato de que o município já gastou 80 milhões com uma ONG chamada TESLU, cujo responsável é um policial que tem 45 autos de resistência na sua vida. É a única prestação de contas, e assim mesmo porque a imprensa, como diz o ministro, chafurdou este fato e colocou ao conhecimento da população. A lei estabelece medidas de proteção à criança e ao adolescente. E se essas medidas estivessem sendo implementadas, também não se justificaria o nosso encontro, o nosso debate. E diz que uma das medidas é a inclusão em programas comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Letra morta. Letra morta. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Nenhum adolescente deve ser privado da liberdade, é o que diz a lei, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Lamentavelmente, essa autorização da autoridade judiciária existe. Como existe a autorização do Ministério Público, porque são coniventes
e são coautores desta ação da Prefeitura. Não só por omissão, mas por ação. O Ministério Público e a Vara da Infância e da Juventude, lamentavelmente, são parceiros e sócios desta ação fascista. E já que falamos do Ministério Público, qual é a sua função, se não zelar pelo respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes? O artigo 201 diz isso expressamente: zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. O que temos de medidas judiciais proposta pela Defensoria Pública foi um habeas corpus para impedir que essas crianças fossem recolhidas com essa agressão. O meu colega, que denegou a ordem, foi buscar um fundamento num decreto-lei número 358 de 1938. Recordam-se que época era essa? Era a época fascista do governo Getúlio Vargas. Só mesmo uma legislação fascista fundamentaria uma decisão dessa natureza. O meu colega teve coerência, foi absolutamente coerente, porque foi buscar numa legislação fascista o fundamento para uma ação fascista. E também estabelece as ações de responsabilidade por ofensas a esses direitos fundamentais não respeitados. E como nada disso é feito, nós estamos aqui para discutir, para debater, mas não só para isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente está com 22 anos. Fala-se muito em revisar o Estatuto. A qualquer fato novo, e que são raros, envolvendo um adolescente numa prática infracional um pouco mais grave, toda a sociedade se mobiliza para discutir a redução da responsabilidade penal. Por que não nos mobilizamos para exigir o respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes? Por que não fazemos com que esses seres em processo de desenvolvimento sejam efetivamente respeitados? Por que fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos netos, e somos incapazes de olhar através da janela para garantir a efetivação desses direitos fundamentais a todas as crianças brasileiras? Esses são os questionamentos que eu queria deixar para a nossa reflexão. Muito obrigado.